Haverá luz no céu das moradas de Deus, quando ao fim da jornada eu chegar, e delícias sem par vou pra sempre gozar, quando ao fim da jornada eu chegar. Quando o dia finda deste meu labutar, como salvos nos céus hei de entrar, que Jesus obterei bênçãos mil, eu o sei, quando ao fim da jornada eu chegar. Um portal se abrirá, Cristo me saudará, quando ao fim da jornada eu chegar. Todo meu padecer, Deus vai não esquecer, quando ao fim da jornada eu chegar. Quando o dia finda deste meu labutar, como salvos nos céus hei de entrar, de Jesus obterei bênçãos mil, eu o sei, quando ao fim da jornada eu chegar. Quando ao fim da jornada eu chegar. Amém. Hoje, no dia da independência do Brasil, eu declaro minha dependência de Jesus. Amém? Declara junto comigo. Eu declaro minha dependência de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Isso pode ser um desejo ardente do nosso coração. Ser totalmente dependentes de Jesus. O tema para hoje, meus queridos, está baseado em Êxodo capítulo 14. Você que trouxe a sua Bíblia, pode abrir a sua Bíblia no segundo livro que é o livro de Êxodo, no capítulo 14. No capítulo 14 nós encontramos a história da travessia do Mar Vermelho. E vamos situar um pouco no contexto histórico. Israel tinha saído do Egito. Eles saíram apressados, levando muitas coisas junto com eles, e pai, mãe, filhos, a família inteira estava ali presente para poder iniciar a viagem que levaria finalmente à terra de Canaã, a terra que flui leite e mel. Então, quando o povo de Israel saiu, Deus enviou uma nuvem que guiava eles. E essa nuvem era a presença de Deus. De dia era uma nuvem que cobria o sol, uma nuvem como a nuvem que a gente vê normal. Mas de noite acontecia um fenômeno super especial. Essa nuvem se convertia em fogo, e agora então aquecia o povo de Israel, guardava e protegia ele, iluminava o povo de Israel. O acampamento não precisava de iluminação pública. Eles tinham uma iluminação muito forte, que era a luz do fogo que estava ardendo a poucos metros
Não sabemos quantos ventos em cima das suas cabeças. Imagina um dia você sair à noite, abrir a porta da sua casa, olhar para cima e ver fogo no céu. E esse era o fenômeno que eles viam todo dia. Olhavam para o céu e eles viam fogo à noite. E era Deus que estava guiando eles. E essa nuvem de dia, além de protegê-los do sol escaldante do deserto, também ajudava para guiá-los. Então, não era Moisés que guiava o povo. Eles não tinham GPS. Eles precisavam ir onde a nuvem indicava. Se a nuvem virava à direita, eles iam para a direita. Se virava à esquerda, eles iam para a esquerda. E a nuvem começou a guiá-los, os primeiros dias da viagem. Eles perceberam que o caminho não era o caminho que eles pensavam que seria o caminho certo a fazer. Aliás, com certeza não era, porque o caminho mais curto, mais próximo, o melhor caminho, não era o caminho que a nuvem estava seguindo. Estava levando eles para uma região montanhosa, uma região muito estranha. E finalmente, então, chegou o dia que a nuvem guiou eles para um local próximo ao Mar Vermelho. E eles acamparam ali à noite. E ali então aconteceu um fenômeno especial. Eles estavam desmontando as suas tendas, eles estavam ali arrumando o jantar, as crianças brincando, um clima de felicidade no acampamento, porque não eram mais escravos, estavam finalmente indo para a terra prometida. Quando de repente um vigia viu uma poeira ao longe. E ele soube que essa poeira, à medida que foi se aproximando, era provocada por cavalos, carros e pessoas que estavam vindo em grande velocidade. Então, passado um tempo, eles conseguiram ver que era o exército do Egito que estava se aproximando. E agora todo mundo não precisou de segundas explicações para compreender o que estava acontecendo. Faraó se arrependeu de ter deixado sair o povo de Israel, reuniu todo o seu exército poderoso e agora eles estavam indo atrás deles, porque o povo de Israel lhes pertencia, eram seus escravos. Quando eles reagiram, quando eles acordaram, foram atrás. E agora então, o povo de Israel olha que o exército que vai vir para atacá-los está se aproximando rápido, porque eram carros velozes, eram cavalos velozes. E então eles tiveram a reação que todo ser humano tem perante o perigo. Buscam uma fuga, buscam uma oportunidade, um lugar para se esconder ou para fugir. Eles rapidamente raciocinaram: bom, eles são o melhor exército que o mundo tem na atualidade. Nós não temos nem armas, não somos preparados para a guerra, não sabemos lutar. Então, se não vamos lutar, vamos nos esconder. Então vamos fugir. Aí eles olham para um lado, montanhas muito altas. Vão correndo para o outro lado, montanhas muito altas. Vão para frente, o Mar Vermelho. Olham para trás, o exército se aproximava. Não tinha saída. Qualquer lugar que eles quisessem fugir era ocupado por algum problema. E sabem o que acontece quando o ser humano está perante um problema e descobre que não tem saída? Entra em desespero. Só que esse desespero se manifesta de forma diferente. Por exemplo, o desespero na parte feminina do ser humano se manifesta com certos gritos agudos e estridentes e um pouco complicados de entender. A mulher é assim, gente. Quando está perante o perigo, a primeira reação é um grito e ela não tem noção de o que fazer, o que pegar, para onde. Não, ela apenas sabe gritar e chorar. É isso que a mulher faz. É assim que Deus criou vocês, queridas mulheres. Com esse tipo de reação perante o perigo. Os homens somos diferentes. Eu não falei melhores, tá? Somos diferentes apenas. Você já percebeu que, estou falando agora para os homens, você já percebeu que toda vez que a gente vai sentar na cozinha ou na sala, numa mesa, a gente sempre procura a cadeira que dê de frente para a porta. Nunca a gente senta na cadeira que está
a porta está atrás de mim. Já percebeu isso, homem? Sabe por que isso? Isso é um instinto de preservação. Você nunca vai se sentar com a porta atrás de você. Porque se alguém entrar para prejudicar a família, você não vai perceber. Agora, se a porta está ali, você senta do lado ou na frente com visão completa de todo o espaço. Geralmente a gente senta num cantinho, nunca no meio, num cantinho para ter visão de todo. Aí então, qualquer coisa que acontecer, eu vou saber reagir. Eu estou preparado, eu tenho visão das coisas. Isso acontece quando a gente vai no restaurante, quando a gente vai numa pizzaria. Geralmente o homem tem tendência a buscar as cadeiras que estão próximas às paredes, encostadas nas paredes. A mulher não te importa, pode ser no meio, qualquer lugar, próximo da porta. O homem não, ele tem um instinto de preservação, e foi Deus que deu esse instinto. Então quando o exército do Egito veio atacar, as mulheres, a gente já sabe qual foi a reação delas, né? E os homens começaram a pensar, raciocinar o que fazer. Qual é o caminho da fuga? O que a gente pode fazer para poder livrar a nossa família? E a responsabilidade do homem nesse momento é muito grande. Eu falo isso como pai. Deus colocou nos pais um instinto de preservação muito grande. A gente sempre está atento a tudo que está acontecendo na volta. Quando a gente vai na rua com o nosso filhinho, nossa filhinha, a gente não está apenas prestando atenção na conversa. A gente está ligado em tudo que está acontecendo em volta. É por isso que às vezes a mulher fala, você não está me ouvindo. É verdade, às vezes a gente não consegue ouvir, porque a gente tem que ficar igual os agentes da CIA, procurando todos os perigos que possam vir na nossa volta. Foi assim que Deus nos criou. Mas naquela ocasião, por mais que os homens se esforçaram para buscar uma solução, um escape, não havia escape. Não tinham o que fazer. Então, tanto homens como mulheres fizeram aquilo que o ser humano faz quando não consegue solucionar seu problema. Busca um culpado. Já que não tem nada para fazer, então pelo menos vamos apedrejar alguém, né? Vamos extravasar essa raiva, essa adrenalina toda que tomou conta do nosso ser, aquela vontade de fazer alguma coisa, de fugir, de escapar, de escalar. Toda essa vontade vamos extravasar através de pegar uma pedra e apedrejar alguém. Temos que achar um culpado. E como sempre, os culpados são os líderes. E dessa vez, Moisés foi culpado. E todos olharam para Moisés. E todos sentiram a mesma coisa. Culpa dele. Foi ele que nos tirou do Egito. E quando o ser humano está com adrenalina ao máximo, quando está em face ao perigo, não consegue pensar direito. Eles falaram frases como: a gente estava muito melhor no Egito. Era melhor a gente ter morrido lá do que ter saído. Pelo menos a gente ia ser sepultado decentemente. Frases totalmente sem nexo, totalmente sem sentido. Mas em face ao perigo, o ser humano tem essas reações. Quantas vezes você já reagiu sem pensar? Apenas pela adrenalina do momento. E quando os homens já estavam pegando pedras, e quando estavam avançando em cima de Moisés, então Moisés, nesse momento impotente, ele também tinha o mesmo sentimento deles. Senhor, por que nos trouxeste nesse lugar? Para morrer? Por que não nos deixaste no Egito? Por que não houve outra rota? Por que tínhamos que estar aqui? Moisés tinha o mesmo sentimento deles, mas tinha uma diferença. Tinha uma leve diferença. Moisés, em face ao perigo, soube o que fazer. Uma atitude que ele tomou muito melhor do que buscar um culpado ou apedrejar alguém. Ele buscou a Deus. E nesse momento de grande perigo, ele sabia que se não fosse apedrejado, mesmo assim ia morrer pelos egípcios. Então falou: Senhor, e agora, Senhor? Por que nos trouxeste a esse lugar? O que vamos fazer? E, meus queridos, Deus nunca deixa uma oração desse tipo sem resposta. Eu falei isso porque eu já experimentei na minha vida. Deus nunca me deixou na mão num momento difícil, de grande perigo.
de uma forma ou outra, Ele sempre nos responde. E a resposta de Deus está no capítulo 14 de Êxodo. Vamos ler juntos. Capítulo 14, verso 13. Moisés respondeu e falou ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Pergunto para vocês: era fácil cumprir a ordem de Moisés? A ordem foi: não tenham medo. Parece ridículo. Numa ocasião como essa, num momento como esse, agora Moisés chega e fala assim: meu povo, não tenham medo. E ainda continua, ele fala assim: fiquem quietos, não façam nada, fiquem firmes. Vejam a salvação de Deus. Eu acredito que não houve nunca na vida deles uma ocasião que foi tão difícil ficar quietos, ficar firme, sem fazer nada, sem se mexer, sem falar. Era impossível. Mas a ordem de Deus era: não tenham medo, fiquem firmes e vejam a salvação do Senhor. Vamos tirar lições para a nossa vida. Vocês sabiam que muitas bênçãos não vêm à tua vida porque você não fica quieto? Porque você não para. Você não deixa Deus atuar, não deixa Deus agir. Quer resolver tudo, vai para lá e vai para cá, e correria. Não para ver Deus agir. E Deus precisa que você fique quieto. Como é que Ele vai atuar na tua vida se você está de correria para cá e para lá? Assim Deus não pode atuar na tua vida. Deus não pode agir. E hoje, a mensagem de Deus para a tua vida é a mesma. Fica quieto um pouquinho. Fica firme. Pare de se mexer, pare de parar, pare de tentar resolver as coisas do seu jeito. Espere e veja o que Deus vai fazer. Eu já tinha percebido que eu notei que Deus fez coisas na minha vida e eu não percebi o que Deus fez. Depois de muito tempo, era Deus querendo, Deus abrindo as portas para mim, era Deus comunicando-se comigo, mas eu não consegui prestar atenção porque eu estava na correria. E esse é o grande problema da nossa vida. Nós não conseguimos ficar quietos. Não paramos. A sociedade, a cultura nos leva a estar sempre ocupados, sempre com alguma coisa para resolver. Me chamou muito a atenção um artigo que eu li na revista Time, um artigo do ano 1960. No Senado dos Estados Unidos, uma comissão interna apresentou, em julho desse ano, apresentou uma preocupação muito grande para todos os senadores. Nos anos 1960 estavam nascendo o boom tecnológico. Muitas máquinas estavam sendo inventadas, facilitando a vida das pessoas. Então, a preocupação daquela comissão foi o seguinte: senhores, daqui a 40 anos, o mundo vai ter um grande problema. Veja só que interessante o problema que eles previam que teria o mundo. Eles falaram assim: nós vamos ter que reduzir o horário laboral das pessoas, porque com a maquinária e com a tecnologia que está surgindo, eles vão poder fazer seus trabalhos em menos tempo. E se a gente não reduzir o horário laboral, eles vão se aposentar muito novos. E depois, o que eles vão fazer? Então, a grande preocupação dessa comissão e do Senado foi: como é que o mundo vai fazer com tanto tempo livre? Daqui a 40 anos, o mundo vai estar cheio de tempo livre, porque a tecnologia vai facilitar de tal forma a vida deles, que eles vão ter tempo livre e não vão saber o que fazer. Então, a proposta para o Senado é o seguinte: que sejam criados projetos para que daqui a tantos anos a gente saiba o que fazer com o tempo livre. O que vocês acham disso? Estamos cheios de tempo livre hoje, né? Vocês não sabem o que fazer com o seu tempo livre.
pensou que a tecnologia facilitaria tanto a vida das pessoas que o tempo livre seria muito. Mas hoje em dia, a situação está muito diferente. Quero ler com vocês Marcos, capítulo 6, verso 31. Esse problema, meus queridos, não é um problema apenas da geração atual. É um problema que sempre existiu. Em Marcos, capítulo 6, verso 31, diz assim: havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então Jesus lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Será que a tua experiência está se parecendo um pouco com esses discípulos? Você não tem tempo nem para comer durante a semana? Bem, uma coisa eu comprovei no trabalho, na escola durante a semana, que o professor quase não come. Gente, eles comem assim, 15 minutos, com uma mão eles seguram o garfo, com outra mão ficam olhando a hora da próxima aula. Mas eu sei que não é apenas uma realidade dos professores, é uma realidade de todo mundo. E agora eu pergunto para você e responda para você mesmo: você está com tempo suficiente para comer durante a semana? Ou você mal mastiga porque não tem tempo nem para comer? Quer tirar de outras coisas então, né? Você não tem tempo nem para comer. Se eu pedisse para vocês levantarem a mão, quem tem aqui uma hora para almoçar tranquilo, eu acho que as mãos me alcançariam para contar. Porque a nossa vida está tão corrida. Nós temos tantas atividades para fazer, tantas coisas para resolver. E esta sociedade que nós vivemos hoje é rica em bens materiais. Temos de tudo. Toda a tecnologia está dentro da nossa casa. Temos muitos bens materiais. Mas nos falta tempo. No passado era diferente. No passado as pessoas não tinham muitas coisas em casa de valor. Mas eles tinham tempo. E eu me lembro com saudade, porque ainda peguei um pouquinho desse tempo, das tardes em que eu chegava da escola e os vizinhos sentavam na frente da casa e começavam a bater papo uns com os outros, as crianças brincando na rua de pega-pega. Lembra daquele tempo? Quando você conhecia o vizinho e batia papo com o vizinho? Lembra o tempo em que você chegava em casa e tinha tempo para você conversar, para você até sair, dar um passeio, uma caminhada à noite? O que aconteceu com a nossa sociedade? Mudamos tanto. E hoje, quase ninguém conhece os vizinhos. E hoje, brincar na rua é um absurdo, é até perigoso. As crianças ficarem brincando na rua como brincavam antes. E isso tudo aconteceu. Por quê? E aí foram criadas coisas que aparentemente resolveriam os problemas. Você sabe que o shampoo que mais fez sucesso no mundo foi o primeiro shampoo que combinou shampoo com acondicionador. Por quê? Porque aí não precisava de passar shampoo, passar água, depois passar acondicionador, passar água de novo. Não, já fazia tudo de uma vez. E fez um sucesso total. Porque reduzia a metade do tempo das pessoas. Uma pizzaria que ficou conhecida mundialmente são as redes Dominó. Não sei se existem ainda. Existe, né? Então, eles criaram um sistema de entrega de pizzas até meia hora. Se não chegasse meia hora, você não precisava pagar pela pizza. Talvez você já viu o filme desses. E o gerente daquela pizzaria ele falou assim: nós não vendemos pizza, nós vendemos tempo de entrega. E isso é que as pessoas gostam. E aí foram criando muitas coisas para facilitar a nossa vida e diminuir o tempo. Por exemplo, micro-ondas. Que beleza, né, gente? Você coloca aí, pi, 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 pi. 2, 3 minutinhos já está pronto, quentinho. E as donas de casa pensam que por isso vão ficar mais tranquilas. E eu também sou do tempo em que minha mãe me mandava bater o ovo com a mão. Nossa, minha mão ficava dolorida aí. Você lembra daquele tempo? Hoje não precisa mais disso. Só aqui, a maquininha já faz tudo. E é por isso que você tem mais tempo? Ah, agora você fica tranquila, né, dona de casa? Agora dá tempo para tudo, fica tranquilo. Não, claro que não. Surgiram também, mais ou menos por essa época,
as redes de comida rápida, né? Como McDonald's, outras mais, a comida não é tão boa assim, o atendimento não é tão bom assim, mas a rapidez é que chamou a atenção. As pessoas vinham, sentavam e logo já chegava um hambúrguer na sua mesa. Aí depois alguém pensou, e se a pessoa não precisa nem entrar, apenas do carro? Aí foi inventada essa forma de comprar. A pessoa encosta na janelinha, já pede e já sai comendo já. E é por isso que agora a sociedade tem muito mais tempo que antes, é verdade? Não. Continuamos, eu diria, pior do que antes. O que está acontecendo com a gente? E sabe que no meio de toda essa correria, Deus está tentando falar com você. No meio de toda essa correria, Deus está tentando agir na sua vida, mas não está conseguindo, porque você não está dando tempo para Ele agir na sua vida. Você não para 5 minutos para Ele agir na sua vida. É claro que a gente não fica o tempo todo trabalhando, o tempo todo estudando. Você chega em casa às vezes cedo, mas aí vai para onde? Assistir televisão, internet, celular. Em outras palavras, não tem momento livre. E agora eu vou falar algo para os adolescentes. E um pouquinho mais, adolescentes de até 5 ou 30 anos. Será que você consegue ficar um dia sem seu celular, sem seu Facebook, sem seu Orkut, sem seu MSN, sem mexer no computador, sem estar ouvindo alguma música, sem estar lendo alguma coisa, sem estar assistindo alguma coisa? Consegue ficar um dia assim? Esse é um dos grandes problemas da nossa juventude hoje. Não para! E quando tem um tempo livre, você fica desesperado porque tem que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar quieto. Eu não posso ficar assim apenas assobiando e pensando. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu vou procurar uma música, eu vou colocar no fone de ouvido, vou ouvir alguma coisa. Ou senão eu vou mandar um mensagem para alguém. Ou senão eu vou assistir um filminho. Alguma coisa que eu tenho que fazer. Eu não posso ficar quieto. Não posso ficar parado. Isso complica a nossa sociedade. E os cientistas descobriram recentemente que tem pessoas que têm doença de hiperatividade. Não conseguem parar, não conseguem desacelerar. E isso chega a ser uma doença. Então, eu vou fazer um teste agora com vocês, para ver se vocês são... É um pouco forte essa palavra, né? Se vocês são doentes ou não. Mas é nessa questão ali, tá? Vamos fazer o teste. O teste é o seguinte: você consegue pegar o seu carro e fazer todo o seu trajeto pela faixa mais lenta, sem mudar para mais rápida, mesmo quando se abre um espaço e você fica atrás do outro carro ali? Então você é estressado. Então você tem que parar um pouco, desacelerar. Então você é um sério candidato a esse tipo de doença. Gente, a gente pode perder 10 minutos porque vai na faixa mais lenta. Mas os especialistas falam que você tem que se obrigar a fazer isso algumas vezes para poder desacelerar a sua vida e parar um pouco. Vamos fazer o teste amanhã? Vamos andar pela faixa mais lenta sem mudar, mesmo quando abre espaço? E sem a tentação de apertar a buzina? Alguém falou assim que o espaço de tempo mais curto que existe é o espaço em que o farol fica verde e o carro de trás buzina. Esse espaço aí entre o farol fica verde e o carro de trás buzinar é o espaço mais curto do tempo que existe. Porque a gente está desesperado, estamos sempre agitados, não conseguimos parar. Outro teste: você consegue mastigar pelo menos 15 vezes cada bocado no seu almoço da semana? O ideal, segundo o irmão Geraldo Cardoso, é pelo menos 25 ou 30 vezes. Mas eu não quero colocar isso aí, quero colocar 15 vezes. Você consegue mastigar 15 vezes cada bocado? Mas cuidado, porque eu tinha um amigo, ele levou a sério isso aí, ele comia assim, 1, 2, 3, 4, 5%. Ele ficava estressado contando os bocados. Não faça isso, tá? Apenas conte umas 2 ou 3 vezes e tente mastigar mais. Não fique contando todos os bocados da comida, senão aí você vai ter que ser internado depois. Outro teste:
E esse teste é difícil, viu? Esse aqui você vai ter que ter muita força de vontade, especialmente para vocês mulheres. Procure no supermercado a fila mais comprida e vai ficar ali. A gente faz o contrário, né? A gente procura a menor fila. Às vezes até entra na fila preferencial para ganhar um tempinho. Procure a maior fila e fique nessa fila. Eu não estou falando isso porque se você não fizer isso, você não vai ser... Não, estou falando isso porque é um exercício para você desacelerar a sua vida. É um exercício que você vai fazer amanhã, tá? E quando você fizer isso, fica pior ainda. Quando vir uma pessoa, dá um lugar para ela e fica atrás dela ainda. Isso vai criar na tua mente, vai criar no teu ser uma condição. Existe uma lei da mente que fala que quando nós não damos nenhuma escapatória para uma opção, a mente vai ter que criar outra opção. E se você fecha todos os caminhos que levam para a aceleração em demasia, você automaticamente vai ter que passar a ser uma pessoa desacelerada e mais tranquila. Gente, não é por muito correr que a gente consegue as coisas. Porque se fosse assim, nós estaríamos bem na frente do que estamos agora. Certa vez, um homem que era amigo do presidente Abraham Lincoln, ele falou o seguinte: ele conhecia o presidente desde que era criança. Ele falou assim: desde criança até os 30 anos de idade, Abraham Lincoln tinha apenas 4 livros: a Bíblia, mais outros 3. Ele só lia isso. Terminava e lia de novo. Terminava e lia de novo. Ele não ficava lendo um monte de livros, como hoje a gente faz. Nós achamos que por muito ler livros, nós vamos melhorar um pouco. Mas esse amigo falou assim: eu nunca vi alguém que lesse tão pouco e pensasse tanto. E hoje é isso que está faltando na nossa sociedade. Precisamos menos de leitores e mais de pessoas pensantes. E eu quero falar uma coisa para vocês jovens. Talvez a sua experiência se pareça comigo. Mas eu descobri na minha vida, na minha experiência pessoal, que o computador tira a minha criatividade. Toda vez que eu preciso fazer alguma coisa, criar alguma aplicação, alguma coisa, se eu sento na frente do computador, foi embora a minha criatividade. Eu preciso, para isso, tirar toda a tecnologia da minha frente e ficar apenas eu com minha mente no espaço. Só isso. Então, se é assim para sermos criativos, imagina então como será para sermos religiosos, para termos mais contato com Jesus, para termos um encontro melhor com Ele. Com certeza, muito mais. Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu minha oração. Queridos, quando se trata da parte espiritual da nossa vida, é bem diferente das outras partes da nossa vida. Quando se trata da parte espiritual, tem a ver com paciência, com calma, com quietude. É por isso que o salmista fala: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. O nosso problema é que não conseguimos esperar. Não sabemos esperar em Deus. E portanto, não conseguimos ouvir. Não conseguimos ouvir a voz de Deus. Não sabemos como é comunicar-se com Deus. Não temos tempo para deixar Deus atuar na nossa vida. Deus não consegue fazer milagres na nossa vida, porque não tem tempo de encaixar na nossa agenda esse milagre. Existe mais um problema. Quando eu cheguei no Espírito Santo, eu fui para uma igreja nova, e como toda igreja nova gosta de testar o novo obreiro, não é verdade? Gosta de ver se ele é bom mesmo, sei lá o que esse membro pensa, mas eu sei que toda vez que eu cheguei numa igreja nova, as pessoas me testaram para ver que tipo de obreiro é. Não é assim, Natan? Então eu cheguei ali
E logo no primeiro sábado eu desci da pregação, na hora de cumprimentar, chegou um irmão e me fez uma pergunta que nunca ninguém tinha me feito antes. Gabriel, quantas vezes você fez o ano bíblico? Olha a pergunta, hein, gente? Com certeza ele estava querendo testar mesmo o obreiro. Quantas vezes você fez o ano bíblico? Eu fiquei sabendo depois que esse irmão, ele tinha feito o ano bíblico por 18 vezes. E ele está fazendo ainda. E aliás, nos últimos 2 anos, ele não faz mais o ano bíblico, ele faz o semestre bíblico. Ele consegue ler a Bíblia em 6 meses e ele começa de novo 6 meses e assim vai. E aí então ele me fez essa pergunta: quantas vezes você fez o ano bíblico? E eu respondi a verdade. Sabe quantas vezes eu fiz? Nenhuma. Eu não consigo, gente, não consigo fazer o ano bíblico. E olha que eu já tentei, hein? Desde que eu me conheço, por gente, desde criança que eu tento fazer o ano bíblico. E aí eu começo com Gênesis, estou animado. Êxodo. Eu chego até, às vezes eu já cheguei até Salmos. Mas eu não consigo. Eu pago ali. Aí o outro ano eu falei assim, bom, agora eu vou começar com o Novo Testamento, que parece ser mais dinâmico, e depois passo para o Novo. Eu não cheguei em Apocalipse. Gente, e isso aqui, só falando, me parece engraçado, mas eu já passei por sério conflito na minha vida espiritual por causa disso. Porque pessoas na minha volta me falaram que era essencial para a minha vida espiritual. E eu cheguei à conclusão de que se eu não conseguisse fazer o ano bíblico, alguma coisa tinha de errado comigo. Por que outros conseguem e eu não consigo? Será que eu não estou me ligando com Deus da forma certa? Será que eu não estou levando a sério a comunhão com Deus? Então, quando eu respondi para o irmão, falei, irmão, eu nunca fiz o ano bíblico. Ele fez uma cara de espanto assim. Irmão, nunca fez? Irmão, eu não consegui fazer nunca. Gente, eu já li a Bíblia toda. Eu acredito que várias vezes, mas não de forma sistemática. Eu não consigo fazer assim. Eu pego um livro, depois leio outro, depois leio outro capítulo, depois leio outro. É o jeito com que eu leio a Bíblia. Mas eu tenho certeza de que se esse irmão parar de fazer o ano bíblico, ele decai na sua vida espiritual. Porque é o jeito que ele tem, é a forma que ele tem de manifestar a comunhão com Deus. E é válido para ele, e tem que ser assim. E se ele parar de fazer o ano bíblico, ele vai perder a vida espiritual. Mas comigo é diferente. Eu tenho outra forma de me comunicar com Deus. Eu tenho ficado muito ferido, muito triste na igreja, porque nós tentamos fazer com que a experiência nossa seja de todo mundo. Aí eu chego aqui na frente e falo assim, irmãos, que não fizeram o ano bíblico esse ano está perdendo, porque assim, assim, assim. Isso pode ser muito bom para mim, mas não vai ser bom para outra pessoa. Outra pessoa chega assim, olha, se esse sábado à tarde você não for distribuir folheto, significa que você não está bem com Deus, significa que a sua vida espiritual está ruim. Pode ser para mim, pode ser para uns 3 ou 4, pode ser para uns 20 ou 30, mas não para todos. Temos que aprender a respeitar o jeito que as pessoas têm de comunicar-se com Deus. E esse jeito é sempre diferente, não somos iguais. E eu descobri que a maneira que eu tenho de me comunicar com Deus é um pouco peculiar. Eu descobri essa forma depois de ler um livro que a autora recomenda o seguinte: um dia você chega em casa e se acorda cedo, antes de que todo mundo acorde, cuidado para que ninguém veja você, porque senão vão achar que você está diferente. Então é o seguinte, você levanta e vai na sua cozinha e começa a falar com Deus. Não se ajoelhe, não feche o olho, apenas fale com Deus e se comprometa a agradecer por tudo que está na sua volta. Não criticar, não pedir, apenas agradecer. Senhor, muito obrigado pela mesa na minha cozinha onde a gente tem a refeição. Senhor, muito obrigado pela cadeira onde eu sento e eu posso ficar com a minha família. Senhor, muito obrigado pela geladeira. Muito obrigado pelo fogão. Muito obrigado pela lâmpada que ilumina. Muito obrigado pela água que eu tenho aqui na minha cozinha, porque os meus antepassados precisavam procurar água fora. E eu tenho aqui dentro.
muito obrigado, Senhor, pela pia, muito obrigado pelo armário, pelo estande. E depois vai para a sala, Senhor, muito obrigado pelo sofá onde eu posso sentar, muito obrigado pela estante onde eu coloco meus livros. Senhor, muito obrigado, vai para o banheiro, vai para o quarto, vai para o pátio, e agradece a Deus por todas as coisas que aparecem na sua volta. E a tentação desse momento vai ser, Senhor, eu podia ter um armário melhor, né? Mas não fale isso. Apenas agradeça. Porque toda vez que a gente olha para a nossa casa, a gente sempre pensa negativo. A gente sempre pensa no que nós temos, no que nós não temos, ou naquilo que temos que poderia ser melhor. Mas esqueça disso, apenas agradeça a Deus por aquilo que você tem. Eu faço essa experiência de vez em quando e é maravilhoso. E quando o meu dia começa dessa forma, é um dia produtivo espiritualmente falando. É a minha forma de me comunicar com Deus. Cada um tem a sua forma. E na segunda-feira agora, nós tivemos um culto na escola e a gente falou sobre a oração, sobre falar com Deus. E aí eu falei para os alunos que falar com Deus é como falar com um amigo. Você deve bater um papo com Deus, de igual para igual, conversar, contar detalhes da sua vida. E na terça-feira, um menino foi me procurar. Eu achei muito interessante. Aí ele falou assim, olha, se lembra que ontem falou que a gente bateu um papo com Deus? Sim, orar. Falei, eu fiz. E foi muito legal, ele falou. Eu estava lá na minha casa, no pátio da minha casa, aí de repente comecei a olhar para as árvores, pelo céu, e eu falei assim, oi, eu estou aqui. Está me ouvindo? E aí ele me contou que ele começou a conversar sobre o que aconteceu nesse dia, que estava um pouco chateado porque o coleguinha falou mal para ele, e estava contente porque chegou em casa e o pai dele conversou um pouquinho com ele, e assim começou a conversar sobre detalhes da sua vida. Eu fiquei tão contente, porque esse rapaz, esse menino, da 6ª série, ele descobriu uma forma de se comunicar com Deus. Isso é maravilhoso. Agora eu pergunto para você, já descobriu qual é a tua forma de comunicar-se com Deus? Como você se sente à vontade? De que maneira? Vamos então preocupar-nos e colocar toda a nossa atenção para que a nossa vida não esteja tão agitada, de tal forma que Deus não possa atuar na nossa vida. Agora vamos para a segunda parte do verso. O verso é o seguinte, Êxodo, capítulo 14, verso 15. Vocês se lembram que no verso 13 diz assim, não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. E graças a Deus, o povo conseguiu ficar quieto nesse dia. E eles conseguiram ver Deus atuar. E quando Deus atuou, Ele atuou de forma maravilhosa. Ele abriu um caminho onde não tinha saída. E o mar vermelho se abriu. E agora veio a ordem do Senhor no verso 15. O Senhor disse a Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Agora a ordem é totalmente contrária à anterior. Deus tinha pedido para eles ficarem quietos. Agora não. Agora se movimentem. Agora vão, caminhem, marchem. Essa foi a ordem de Deus agora. Depois que você fica quieto e você consegue ouvir a voz de Deus, depois que você consegue saber o que Deus quer para a tua vida, agora sim é momento de marchar. Agora sim é momento de ir em frente. Mas essa ordem aqui é tão difícil quanto a ordem anterior. Quando um soldado está na batalha e o comandante pede para ele marchar, ele tem que marchar. Não importa se a frente dele tem uma mina e vai estourar, ele tem que ir mesmo assim. Não importa se ele tiver certeza de se ele dar 2 passos para frente, ele será fuzilado. Mesmo assim ele vai, ele não fica quieto, porque a ordem foi dada.
mesmo tendo certeza de que dando um passo mais ele vai morrer, ele dá esse passo, porque ele é soldado, porque ele sabe cumprir ordens. E é o que Deus está pedindo para a tua vida. Ele pede para você marchar, mesmo quando você tiver certeza de que esse passo que você vai dar vai te prejudicar. Mas como assim prejudicar? Porque amanhã você pode chegar na sua escola com uma roupa diferente. Os colegas vão olhar para você e rir da sua cara. Porque amanhã você pode tomar uma atitude, chegar em casa e falar assim: olha, que a partir de hoje eu faço assim, eu sou assim. E a tua família vai rir da tua cara. E eles vão tentar fazer com que você desista. Porque amanhã você pode tomar uma decisão que a sociedade acha ridícula. Mas você vai tomar. Porque quem está mandando é Deus. E se Ele te pediu para marchar, se Ele te pediu para dar o próximo passo, você vai dar. Não importa o que tiver na frente. E é muito mais fácil quando nós sabemos que não importa o que vier, o passo que eu vou dar à frente, Deus vai estar comigo, porque é Ele que me mandou ir à frente. E se for Ele que me mandou, vamos até a morte, porque vamos estar sempre no seu caminho. Não tenha medo de tomar decisões na tua vida. Não tenha medo de ficar em ridículo na frente da sociedade. Não tenha medo se você chega no sábado que vem na igreja, diferente dos demais jovens da igreja, e eles começam a falar: não precisa disso, para com isso aí foi no passado, agora é diferente, agora é mais dinâmico. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de os coleguinhas da própria igreja rirem de você, porque agora você tomou uma decisão. Agora você determinou para a sua vida que você vai marchar para onde Deus te chama. Alguns anos atrás, eu presenciei uma experiência especial. Era na igreja, foi anunciado no sábado, um retiro de jovens. Eu não lembro bem se era retiro de jovens ou da igreja inteira, mas geralmente se chama retiro jovem. E foi dado um anúncio, falou que as inscrições seriam abertas para ir para o local do retiro. Então, uma mãe que estava sentada aquele dia na igreja, ela pensou assim: meu filho não está na igreja. Aliás, ele nem quer vir para a igreja. Ele já me falou que não quer saber nada da igreja. Então, esse é o retiro que ele precisa ir. Talvez seja a última oportunidade que eu tenha de poder levá-lo a Jesus. Então, depois que passou o horário certo, ela foi, e sem falar com o filho, ela fez a inscrição do filho, pagou a inscrição e pagou também o ônibus que ia para o local do retiro. Depois de ter feito isso, então ela chegou em casa e abordou o filho: filho, vai ter um retiro na igreja, eu quero muito que você vá. Aí filho: mãe, eu já falei para a senhora que eu não quero saber mais de ir na igreja, eu já tomei minha decisão. Eu não sou parede na igreja, mas eu também não quero saber de coisas espirituais. A senhora sabe que eu tenho outros desejos, outras vontades, outros caminhos a seguir. Aí a mãe falou: mas filho, eu já até paguei para você aqui, ó, colocou a inscrição na mão dele. E paguei o ônibus, está aqui. Toma, filho, vai. Falou: mãe, eu não vou. Eu não quero ir. Eu não vou me sentir bem porque eu não estou procurando coisas espirituais e lá vai ter reunião e culto e oração e tudo isso. Eu não quero. Então a mãe parou de assistir e voltou para as suas atividades. Na semana seguinte, novamente ela falou: filho, eu até paguei para você, vai nesse retiro, filho, por favor. Aí o menino falou: mãe, eu já fiz compromisso já com meus amigos, a gente vai passar em outro lugar, eu já até paguei para eles também, não tem condição de ir não. Pode devolver, mas senão a senhora vai perder seu dinheiro. Devolva, mãe, eu não vou ir. Passou uma semana, passou duas, e ela não conseguia devolver. E foi novamente: filho,
pela mamãe, filho. Não faz nem por você, nem se não te interessa a parte espiritual, não faça. Mas faz por mim, faz pela sua mãe, filho. Não, mãe, não quero não. Eu não vou não. E foi passando os dias, e a mãe insistindo, e ele sempre rejeitando. E finalmente, quando faltava uma semana para o retiro, ela ainda com a inscrição na mão, ela não teve coragem de ir devolver. Então ela foi ao seu quarto e orou a Deus e falou assim: Senhor, essa vai ser a última vez que eu vou falar com meu filho. Por favor, Senhor, toque no coração dele. Ela se levantou dessa oração com toda a esperança e foi falar, bateu na porta do quarto do filho. Quando o filho saiu, filho, vai para o retiro, filho. Você precisa. Faz isso pela sua mãe. E ela começou a chorar, suplicar, rogar para que ele fosse. Mas ele continuou na sua posição. Mãe, eu não vou. E a senhora precisa respeitar a minha opinião. Pode devolver essa inscrição que eu não vou. Aquela mãe saiu daquele quarto totalmente triste, desconsolada. Mas alguma coisa aconteceu na mente dela, e ela foi, se ajoelhou do lado da sua cama e falou assim: Senhor, eu tenho feito tudo o que uma mãe pode fazer. Agora, Senhor, meu filho está na tua mão. Agora eu quero ver se tu tens poder para fazer alguma coisa com meu filho. Agora eu coloco na tua mão, porque sei que quando tu operas, tudo é possível. Eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Agora a responsabilidade é tua, Senhor. Agora eu vou ficar isenta de responsabilidade. Está na tua mão, Senhor. E agora eu desafio, Senhor, que se tu tens poder, realmente vai acontecer alguma coisa. Ela fez essa oração, se levantou e nunca mais falou com o filho. Não quis falar mais disso. E continuou suas atividades. Mas não devolveu a inscrição. No dia anterior ao retiro, ela estava preparando a comida. O rapaz chegou por trás e falou assim: Mãe, cadê a inscrição que a senhora fez para mim? Eu vou, mãe. Ela não falou nada, apenas chorou. E no seu coração falou: Senhor, eu sabia, Senhor, que quando nós deixamos as coisas nas tuas mãos, tu não falhas. Eu deixei meu filho na tua mão e sei que não falhaste. Mas aí o rapaz falou: Mas mãe, olha, eu estou indo só porque a senhora pagou, só para a senhora não perder o dinheiro. Mas pode ter certeza que eu vou chegar lá, eu vou ficar trancado no meu quarto, eu não vou assistir reunião nenhuma, não estou interessado em nada espiritual. Filho, vai, filho, pode ir assim mesmo. Ela pensou assim: se Deus está operando até agora, tá na mão de Deus, pode ir, filho. E o rapaz foi, subiu no ônibus com os demais colegas e foram para o local do retiro. Chegaram ali, eu não lembro se foi quinta ou sexta-feira. E realmente ele cumpriu a sua palavra. Ele nem apareceu no local de reunião. Mal ele aparecia para almoçar. Ficava lá trancado no quarto. Apenas participava de atividades recreativas fora. Chegou na sexta-feira à noite, conferência. Ninguém viu ele. Trancado no seu quarto. Enquanto isso, a mãe em casa orando. Todo dia, a cada momento. Ela estava cozinhando, deixava a panela um pouquinho e se ajoelhava: Senhor, meu filho está ali, toca o coração dele. Continuava depois cozinhando. Sábado de manhã, culto matutino, não apareceu. Reuniões, não apareceu. Escola sabatina, pregação. À tarde, não apareceu. Sábado no pôr do sol, ele encostou no umbral da porta. Lá longe, assim, lá na entrada, assim, ele encostou assim. Ele não entrou, mas ficou ali, ouvindo o culto de pôr do sol. Uma coisa aconteceu, que no domingo de manhã ele estava no culto matutino dentro da igreja. Sentou no fundo, lá no fundo, quase pertinho da porta, mas estava ali. E depois houve palestra sobre atividades e ele participou.
E depois, no domingo à noite, houve a conferência final, o fechamento. E ali estava ele. E agora ele sentou mais para frente. Desde o início da conferência, ele estava ali prestando a Deus. Finalmente chegou a hora que o pregador fez o apelo. A primeira pessoa a se levantar foi ele. Ele veio para frente. E nesse dia eu tinha o privilégio de pregar. Eu tive o privilégio de abraçar aquele jovem naquele dia, à frente. E eu soube que não estava mais se abraçando um rapaz que se escondia, que não queria que a mãe o convidasse. Agora estava abraçando uma nova pessoa. Você percebe quando a pessoa recebeu Jesus no coração? O rosto é diferente, o semblante é diferente, as lágrimas são diferentes. Na segunda-feira era a volta. Junto com os colegas ele voltou no ônibus. E como costuma acontecer, as famílias estavam esperando ali na porta da igreja a chegada do ônibus. E quando o ônibus virou a esquina, aquele rapaz olhou para a igreja e ele viu ali a sua mãe. E ele se levantou desesperado do banco de trás e foi correndo para frente e pedia para o motorista abrir logo essa porta. E finalmente, quando chegou e a porta do ônibus se abriu, ele saiu correndo, se pendurou no pescoço da mãe e chorando falou assim: obrigado, mãe, muito obrigado por não ter desistido de mim, muito obrigado por ter insistido todos esses dias, todas essas vezes, valeu a pena, mãe. E eu pergunto agora nessa noite: querida mãe, você desistiu já do seu filho? Eu pergunto nessa noite: querido pai, você já desistiu do seu filho? Ou ainda continua orando e clamando por ele? Querido jovem, há quantas vezes você está recusando o chamado de Deus? Ele está te chamando novamente nesta noite. E a experiência que aquele rapaz passou, que é a experiência da conversão, está disponível para você agora. É só você aceitar. Jesus vai te receber. E quando você tomar essa decisão na tua vida, as coisas vão mudar. Eu quero ter o privilégio ainda de abraçar muitos jovens com o semblante de quem aceitou Jesus no coração. Eu quero ter o privilégio de ainda nessa semana de oração ver um coração convertido. Eu quero ter o privilégio ainda nessa semana de oração de uma mãe dar testemunho aqui à frente de que ele insistiu tanto com o filho, mas não conseguiu, mas se entregou na mão de Deus, e agora Deus ajuda a vida desse rapaz, dessa moça. Eu quero ouvir ainda esse testemunho. Nós poderemos presenciar isso, mas isso depende de você, querido amigo. Eu estou falando com você nessa noite, querida amiga. Você precisa tomar decisões. Nesse momento, nós estamos passando uma etapa especial na vida da nossa igreja. Representantes de todo mundo estão reunidos na Conferência Geral, na Romênia. Decisões importantes estão sendo tomadas. O destino da nossa igreja está sendo decidido ali. Pessoas têm se levantado, criticado doutrinas importantes da nossa igreja. E agora, ali, nesse momento, naquele país, estão sendo decididas coisas extremamente importantes. Daqui a uma semana nós vamos saber o que vai acontecer. Haverá mudanças? Não haverá? O que será que vai acontecer? Você pensa nisso todo dia? Você está orando por isso? Você está ciente de que nos restam poucas horas, poucos dias, poucas semanas, poucos meses, poucos anos, para que finalmente a porta da graça se feche? Você está ciente que a porta da graça pode se fechar para você nessa noite? Você está ciente que
Você pode chegar na sua casa e acontecer o que aconteceu com a Simone, mas com um resultado diferente. Vamos suplicar a Deus de todo o nosso coração que Ele nos dê a vitória em Cristo Jesus. Vamos suplicar a Ele que nos ajude a compreender qual é a sua vontade para a nossa vida. Amém.